Durante quase um ano, milhões de pessoas tiveram medo de sair de casa depois que o sol desaparecia. Casais evitavam, né, e tudo mais, estacionar os seus carros, restaurante ficava vazio, mulheres mudavam, para vocês terem ideia, as mulheres mudavam a cor e também o corte de cabelo para não corresponder ao perfil das vítimas, enquanto centenas de policiais procuravam pelo mesmo homem que estavam aterrorizando Nova York. Ele continuava vivendo normalmente, trabalhando, caminhando pelas ruas e observando o pânico que ele mesmo havia criado, né? Esse caso é extremamente bizarro e é importante que você deixe seu like e se inscreve no canal, tá? Porque você vai gostar muito. Em suas cartas, ele dizia ser um monstro programado para matar. Quando finalmente foi capturado, afirmou que recebia ordens de um demônio que falava através de um cachorro do seu vizinho. Olha que bizarro. Tem base nisso não, gente. Imagina um cachorro, bichinho tranquilinho, Colocar a culpa no bichinho. colocar a culpa no bichinho, né? Então começa aí, fala um pouquinho dele também, que vocês vão se interessar muito, tá, pessoal? Hoje a gente vai falar do David Berkowitz, só que ele foi conhecido como filho de Sam e no início ele não se chamava David, ele se chamava Richard, que ele nasceu em 1º de junho de 53 no Brooklyn, e a mãe biológica dele cresceu numa família muito disfuncional, muito pobre, e ela já tinha um filho quando ela engravidou do David, e o pai, né, dele não aceitou essa criança. Então, com 3 dias que o David tinha nascido, ele foi adotado por uma família por um casal de judeus. E aí, de Richard, ele começou a ser conhecido como David Berkowitz. E ele começou a crescer numa família estável, que tinha carinho e Condição financeira, né? financeira boa. Então ele era uma criança feliz ali, depois desse episódio, né, da adoção muito no início. E eu acho que isso foi uma das justificativas para ele fazer o que ele fez, né? Sim, Essa quando ele dor, descobriu né? que ele foi adotado, né? Isso. E é foda, né, pessoal? Porque a mãe, a verdadeira mãe, ela não tinha condição financeira de cuidar de um outro filho e o pai também biológico não queria ter ele, né? Na verdade, o pai não fez questão nenhuma, né? É, E aí a mãe foi meio que obrigada a a aceitar, dar né? a criança para adoção. E por detrás da aparência de um menino comum, existe uma vasta solidão, tá, pessoal? Que se tornava mais profunda a cada ano. Nathan e Pierre eram os pais dedicados, né? Durante na verdade, os primeiros anos, né, David tinha uma infância relativamente confortável, com bem do tudo e do melhor, né? Era considerado inteligente, curioso e muito ligado à mãe adotiva, né? Sim, os vizinhos falavam, né, relatavam que ele era uma criança muito bonita, mas muito solitária. Ele tinha dificuldade de criar amizade, quando ele ia tentar se aproximar de outras crianças, ele intimidava as crianças, porque ele era um pouco agressivo, impulsivo. Então isso afastava, né, Era as difícil de crianças. controlar, né? Ele não conseguia fazer amizades. E aí, com essa preocupação, os pais começaram a levar ele no psiquiatra e foi feita uma avaliação ali do médico e contando, né, que ele tentava sempre se Familiarizar. aproximar das pessoas, mas ele ficava sempre isolado. E aí o comportamento dele não foi considerado grave. Então ele não teve nenhum diagnóstico ali preocupante. Talvez era só foi considerado só uma característica ali da criança mesmo, mas nada muito sério. E esse padrão, tá, pessoal, de ser um pouco recatado, ficar sempre na dele, permaneceu, tá, durante a adolescência e a sua vida adulta. Então, David desejava aproximação, ele queria afeto, ele queria atenção, né? Sim, mas quanto mais ele tentava, mais isolado ele ficava. Ainda mais ele afastava as pessoas dele. E aí ele teve uma perda muito grande, muito significativa na vida dele, que ele perdeu a mãe. Em 1967, né, a mãe adotiva ela morreu vítima de um câncer de mama.
E ele estava começando, né, a adolescência, e ele era extremamente apegado à mãe. Então, a dificuldade que ele tinha de se aproximar das pessoas se intensificou ainda mais. Ele ficou ainda mais isolado ali, muito mais na dele. E é foda, né? Porque o cara já parecia que a mãe dele era o único Era mundo dele, isso né? dele. Que ele Isso. tinha, porque eles eram muito carinhosos com ele, e ele era muito apegado nessa mãe. E aí, com 14 anos, ele perde a mãe, e tudo isso refletiu na vida dele. Ele começou a perder Ah, nota, isso. ficou, o comportamento ficou ainda mais diferente, ele estava com sensação de abandono. Então, tudo isso que ele já sentia se intensificou, porque o carinho que ele tinha, né, da pessoa que ele tinha, que era próxima dele, ele já não É. ia ter mais. E detalhe, tá, pessoal? Antes da mãe dele falecer, eles estavam planejando ali fazer uma mudança, né? Só que isso tudo mudou de repente com o falecimento dela. Então, o que que acontece? Isso para ele também foi um choque muito grave, né? Porque iam os três, né, pro novo apartamento. Aí foram só os dois. Então, o que era para ser um recomeço ficou um vazio ali, Isso. porque faltava alguém para completar aquele plano que eles tinham, né? E pelo fato, tá, pessoal, da família ser judeia, né? Judia. É, judia e tudo mais. Então o David, ele era muito religioso, muito apegado e tudo mais à religião e esse contexto geral, né? Ao mundo espírita e tudo. Só que com a morte da mãe, ele ficou completamente abalado e a fé dele também meio que ficou abalada com tudo, né? E durante algum tempo tentou encontrar respostas no judaísmo e tal, e depois afastou completamente, né, da religião. Acredito que ele buscou como se fosse um conforto na religião, mas ele não encontrou. Então ele largou de mão a Isso. religião e tudo isso. E aí o pai dele foi se relacionar com outra pessoa e chegou Que é ao o certo, né? O cara também, sim, ele não poderia ficar ali, né, para sempre. A mulher, infelizmente, veio a falecer, vida que segue, né? infelizmente, né? É uma Isso. coisa que não tem como evitar. Mas aí o David ele não aceitou. Ele não aceitou a madrasta, a convivência era muito difícil entre os dois. E ele começou a se sentir abandonado também pelo pai. Então, tudo que acontecia ali, na mente dele começava a se misturar, ele achava que. Ele começou a ver que a mãe entregou para adoção, a mãe biológica. A mãe adotiva faleceu. A nova esposa do pai tirava a atenção do pai, né? Não dava, o pai não dava tanta atenção igual dava antes para ele. Então, aquilo Uma foi bomba, uma né? bomba na cabeça dele. Foi É. juntando tudo aquilo ali, foi só piorando o sentimento que ele tinha de rejeição. E com tudo isso, né, pessoal, ele novamente ele não tinha a capacidade de relacionar com pessoas próximas, até mesmo próximo à família, não tinha amigos, então ele era totalmente Sozinho. isolado de tudo, né? E também não teve namoradas e tudo mais. Então o cara, ele realmente, ele era isoladão de tudo, né? Esses acontecimentos com as mulheres da vida dele que aconteceram, a mãe morreu, a outra entregou para adoção, e essa terceira, né, que não dava atenção para ele, ele começou a ter meio que um sentimento de abandono por parte das mulheres, e ele começou a criar meio que uma raiva Um da ranço, né? mulher, aí ele não conseguia se relacionar com elas e ainda se sentia mais abandonado ainda. E aí, pessoal, o David, né, aos 18 anos, ele entrou para o exército procurando uma direção de vida para ver se ele se encontrava e tudo mais. Saiu de lá sabendo manusear armas e com uma precisão tremenda. Então ele era muito bom em acertar alvo, em alguma coisa assim, né? Sim, ele, devido a essa má relação com a madrasta, ele quis sair, né, de se afastar ali da família, e ele foi pro exército, e foi em 71 isso, e ele foi pra Coreia do Sul, imagino que estava tendo guerra nessa época, É, e ele se destacou como um atirador muito competente, então ele era muito preciso quando ele usava a arma. ele focava muito E bem isso nisso, né? vai valer para ele futuramente, né? Isso, Pro porque vai tempo, ter o a desfecho vida dessa que ele história, usava. né? Então, pessoal, para você ver aí que sempre que a gente vem falando aqui, existe algum trauma na infância, né? Sempre existe um contexto anterior. Só Não que que justifique, mas sempre isso.
E pelo fato do David, tá, pessoal, ser exemplo lá no exército e tudo mais, só que ele continuava totalmente isolado, não tinha experiências, né, afetivas e muito menos sexuais. Então, durante 3 anos, tá, em que ele serviu lá no exército, teria mantido uma única relação com uma profissional do sexo, Ele né? teve uma relação só e, infelizmente, ele contraiu uma doença sexualmente transmissível devido a essa relação. Nossa, Então, ele aí tinha o todo cara esse complexo já em questão pega mais. sexual. Aí, a primeira vez que vai, né, tirar esse complexo da cabeça, acontece isso. Então, E para isso ficou ele, muito mais, né? exatamente. Então, isso intensificou ainda mais a sua vergonha, a frustração e o ressentimento de chegar próximo de outras mulheres. Então, isso dificultou ainda mais ele se relacionar com outras pessoas. E com tudo isso, tá, pessoal? O David ele meio que abandonou o exército, né? E não tinha nenhum tipo de plano claro para viver a vida dele, erguer e tudo mais. E o pai dele, né? Ele havia se mudado para Flórida, né? Sim, E ele meio que retomou para Nova York sem família próxima, né? Sem relacionamento, sem saber exatamente o que fazer com a sua própria vida. Aí já começou um baque aqui, né? ele foi sozinho, né? Ele, É, o pai na Flórida, ele foi para Nova York sozinho, sem ninguém, sem família, sem amigo. Ele foi arriscar, é. né? Viver a vida dele. E aí, pessoal, o David, ele passou por muitos anos procurando ali a verdadeira mãe, né? A mãe biológica. Quando finalmente a encontrou, a verdade o deixou ainda mais destruído, né? Porque ele já vinha com essa bagagem muito tempo antes, né? Sim. Lá em 74, quando ele retornou para Nova York, ele começou a investigar as origens, ele localizou a mãe, a Beth, e ele descobriu que esse relacionamento que ela teve e que gerou ele foi um relacionamento extraconjugal. Então, a gravidez não tinha sido, né, desejada pelo pai, e por isso que o pai falou que não ia Pra cuidar, você não ver. ia criar e que era para ela se virar com esse menino. Então, ele viu que além de tudo que ele já tinha passado, desde o início ele foi rejeitado. É. Só que aí, pessoal, essa descoberta deixou ele em choque, né? E ele até meio que tentou aproximar ali tanto da mãe biológica quanto a sua meia-irmã, né? Sim, Só que eu acho que não foi muito bem sucedido e tudo mais, porque o cara ele já tinha um histórico de dificuldade de relacionar e tudo mais. E aos poucos, né, o David ele foi meio que perdendo interesse na família biológica e tudo mais. Depois disso, tá, pessoal? Ele retornou meio que à vida solitária que ele tinha lá em Nova York, trabalhando em diferentes empregos e tudo mais. Inclusive, ele foi segurança e motorista de táxi, tá, pessoal? Olha para você ver. sim, no início a mãe, né, e a minha irmã até tentaram uma aproximação ali, só que ele meio que ele não conseguia manter relações. A única relação que ele conseguiu manter foi com a mãe adotiva, né, e com o pai, mas ele não conseguia manter ali um convívio com ninguém. Então aí ele largou mão e foi viver a vida dele. E aqui começa o desfecho de tudo, tá, pessoal? Antes de começar a atirar em pessoas e tudo mais, David já havia transformado em Nova York, em seu laboratório particular de destruição. A partir de 1975, David começou a provocar incêndios por conta própria. Ele Ah, vou tinha ali essa pouco. mania, ele gostava de provocar pequenos incêndios, até incêndios maiores. Foi mais ou menos 1.500 incêndios que ele provocou. Olha que Imagina, loucura! é muita É coisa, muita coisa. é É muita coisa. absurdo. Só que o número exato a gente não sabe, tá, pessoal? Mas estime-se que Sim, foi isso, é né? porque ele tinha um diário e aí ele foi descrevendo, né, os incêndios que ele praticava e aí só depois que ele foi preso que isso veio à tona. E ele gostava de observar os fogos, né, pessoal? Nesses edifícios e tudo mais, porque ele meio que estava construindo ali uma espécie de coleção particular, né? Ele estava fazendo a sua destruição ali. Então ele ia ver, ele deixava o rastro dele, né? Porque ele podia voltar lá.
Tava a marca do incêndio que ele É. fez. Então ele meio que sentia orgulho disso. E o pai dele meio que notou tudo isso, tá, pessoal? Porque o David, ele enviou uma carta para o seu pai, né? E lá nessa carta, o pai conseguiu distinguir ali algumas informações na qual ele estava com paranoia, né? Profundo desequilíbrio, né? Ele não é Emocional. muito bem da cabeça ali. Ele tinha alguns episódios de paranoia. Ele cismava com algumas coisas e ela colocava fogo nas Isso é coisas. esquizofrenia? Pode ser considerado, tem a esquizofrenia paranoica. Eu não sei se era o caso dele, eu não me lembro assim, mas pode ser um caso Existe, dele. né? E aí, pessoal, começou o desfecho de tudo que vocês vão ficar chocados. Em determinado momento, tá, David afirmou que sua mente deixou de ser apenas dele. Segundo a versão apresentada, tá, pelo Berkowitz, né, que é ele no caso, ele começou a ouvir vozes durante o período em que praticava os incêndios. Então, alguma coisa começou a sussurrar no ouvido dele e para ele isso era extremamente verídico, né? Sim. Era de fato estava acontecendo porque na cabeça dele era o Ele quê? ouvia e obedecia, né? Isso, ele fazia isso. Então, aí começou, tá, pessoal? E essas vozes seriam meio que entidades demoníacas, tá? Que o insultava, atormentava e ordenava que ele cometesse esses crimes violentos. No começo, supostas, né? ah, as vozes e tudo mais, o início de tudo isso, era algo muito mais grave do que os incêndios, né? No início eram só os incêndios. Começava a mandar ele queimar as coisas, mas depois começou. Ele fala que ele começou a ouvir vozes que mandavam ele matar. E aí, na véspera de Natal de 75, ele saiu pelas ruas com uma faca. Ele encontrou duas jovens e começou a perseguir elas. E uma delas tinha só 15 anos. Ele conseguiu atacar e feriu uma delas, mas as duas sobreviveram. Esse episódio, ele chamou atenção por um padrão maior. Ninguém poderia imaginar que ele ia fazer isso. Ele saiu de madrugada, né? Aleatório, tá, pessoal? Na véspera de Natal, e ali começou o início dos crimes dele. Isso. Porque, graças a Deus, elas não morreram, mas ele fez outras vítimas que foram fatais. E aí, pessoal, pouco tempo depois da chegada de David em Nova York, né, em Yonkers, eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza, me corrija aí se eu estiver errado, os cachorros, tá, começaram a aparecer mortos e incêndios passaram a acontecer nas redondezas. Olha aí, aqui já começou a safadeza, né? Sim, ele mudou, né, para Yonkers em 76, e ali ele começou a matar animal, começou a queimar, e ali foi só prolongando ali. Só ladeira. Só foi dificultando o nível de crime que ele começou a fazer. Detalhe, tá, pessoal? O David dizia acreditar, olha para você ver a mente desse cara, que os cachorros da vizinhança, qualquer um deles, estavam possuídos pelo demônio. E ele meio que conseguia ouvir esses cachorros falando com ele. E para ele, os cachorros sempre ordenavam eles atacar as mulheres jovens. Então, o vizinho dele ali tinha um pastor alemão que vivia no mesmo imóvel, era um lote, né, com várias casas. E ele começou a ser visto pelo David como uma figura demoníaca. Era como se aquele cachorro mandasse ele fazer as coisas. E detalhe, tá, pessoal? Ele não começou a fazer essa maldade não somente com os cachorros, tá? Mas existe relatos também que a vizinhança também começou a ficar com o pé atrás com ele ali, né? Sim. Então, na cabeça dele, tá? Alguma dessas pessoas que viviam ao redor também fazia parte, né, de um sistema demoníaco muito maior. Estava todo mundo Possuído. E esse pastor Exatamente. alemão, inclusive, até apareceu morto. Não teve prova que é ele, mas tudo, né, indica que foi ele que matou o cachorro. E aí, o nome Filho de Sem, ele não surgiu de uma lenda nem nada disso. Ele surgiu por causa de uma obsessão que ele tinha do vizinho que morava perto do seu apartamento. E ele se chamava Sam. Então, ele se considerava filho de Sam por causa disso. Porque esse Sam, ele tinha
um Golden Retriever, um cachorro chamado Harvey. Bonitinho, Golden Retriever fofinho, né? É, Não é um cachorro fofinho? muito O bonito. Golden. Aham. E aí ele começou a fixar atenção no animal. Ele achava que o cachorrinho estava possuído e que através desse cachorro o demônio mandava ele matar. E ele Olha a cabeça desse cara. Exatamente, ele começou a enxergar o Sam como uma entidade também. Então o cachorro e o dono do cachorro, para ele, estavam possuídos ali. E aí, pessoal, a família de David tava recebendo meio que cartas estranhas, só que ninguém meio que sabia de nada, né, ainda, Sim, né? várias famílias que o David conheciam começou a receber várias cartas que ele mandava com muita mensagem Nada a ver, né? exatamente sem contexto e tal. E o homem chamado Jack Cassara, ela recebeu uma mensagem que mencionava uma queda sofrida por ele e vinha acompanhada de uma fotografia de um pastor alemão. Então, essa carta tinha sido enviada para a família, mas eles não. Deixaram pra lá. Eles. Na verdade, essa carta foi enviada como remetente a o Sen lá, a família do Sen. Só que eles não tinham nada a ver. Só que quem realmente tinha feito isso, quem tinha mandado a carta, teria sido o David. Ele colocava a carta em nome de outras pessoas para incriminar as outras pessoas. Era uma tática que ele usava e, para você ter ideia, ele não tinha freio para quem ia receber essas cartas. Portanto, até o vice-xerife lá da cidade recebeu também. Olha aí, a cabeça do cara. Não bate bem. Ele, do nada, ele começou a disparar mensagem para outras pessoas. E aí, ele precisou de uma arma, né? Porque ele queria prosseguir ali com seus crimes e sem ele não tinha documentos necessários para comprar uma arma. Ele convenceu O amigo um dele. conhecido dele para fazer isso. E em 76, o David viajou até o Texas, apareceu na casa do Bill Parker, que era esse conhecido, e pediu para ele comprar uma arma. E é foda, né, velho? Olha a cabeça. Por O quê, pior gente? é que o cara foi e concordou. Mas às vezes o cara não sabia que ele tinha um grau de esquizofrenia, né? Mas é estranho, a pessoa chega pra você e fala assim, compra uma arma pra mim, você não vai querer saber por quê, não? É. E ele comprou uma arma, tá, pessoal? Calibre 44. Essa arma geralmente ela faz um estrago danado, tá? E no início, quando começou, né, a ter os crimes, assim, ele ficou conhecido como o assassino do calibre 44, algo Ah, é? desse tipo. Porque Pode ver. ainda não, ele não era conhecido como filho de Sam, né? Ninguém sabia que era ele ainda. E detalhe, né, pessoal? Aí o amigo dele fez todo esse drama e tudo mais, ajudou ele voltou para Nova York novamente. E aí começou o desfecho de tudo. Então, na madrugada do dia 29 de julho de 1976, duas amigas conversavam, né, dentro do carro, que isso é muito comum de acontecer, inclusive até hoje, né? Segundos depois, uma delas estava morta, tá? Dona Láurea tinha apenas 18 anos. Naquela noite, ele estava sentado no carro, né, junto com a sua amiga Jodie, em frente à casa de sua família. Normal você parar ali, né, e trocar uma ideia e tudo mais, né? E as duas estavam conversando tranquilamente quando um homem se aproximou, sem apresentar, sem qualquer tipo de ameaça, nada, discussão, algum tipo de exigência. Ele simplesmente retirou o revólver e começou a fazer o disparo contra o veículo. Exatamente, ele não tinha nenhum vínculo, nenhuma ligação com a pessoa, ele nunca tinha olhado no olho dela. Só ia. Ele só achou as pessoas, né, as vítimas do jeito que ele queria, no estereótipo que ele queria e disparava a arma. A dona, infelizmente, faleceu, ela foi atingida fatalmente. E a Jodie ficou ferida, mas ela sobreviveu. E o criminoso, ele fugiu imediatamente. Quando os policiais chegaram, encontraram a cena. E não tinha nenhuma motivação aparente, não era um assalto, não era, né, não era nenhum conhecido, não tinha nada roubado. E as meninas não conheciam o agressor, então não tinha nada que Ficou no ar, né? ia vincular esse crime a qualquer pessoa. É foda. Então ele saiu ali ileso, né? E aí, pessoal, ele não parou por aí, né? O Carl Denaro levou um tiro na cabeça. Ó, pra você ter ideia a magnitude de tudo isso. E ainda assim,
chegou a observar pela polícia como possível envolvido do próprio ataque, ou seja, o cara meio que foi julgado por Sim, ele ele era mesmo. vítima, mas ele foi É, considerado um suspeito. é. O cara mesmo ia dar um tiro na cabeça dele, me ajuda aí. Ele tava num Fusca com a namorada, a Rosemary, e aí ele tinha acabado de se alistar na Força Aérea e ele conhecia a Rosemary de pouco tempo. Então foi um dia antes que ele tinha conhecido ela. Era o segundo encontro ali e eles estavam no carro conversando e aí aconteceu os disparos. Ele foi gravemente ferido na cabeça, mas mesmo desorientado, ele percebeu que a Rosemary não tinha sido atingida, então pediu para que ela ligasse o carro e saísse. Ó. Ela conseguiu sair e o Carl ele apoiou, né, a cabeça sobre uma mesa num bar que eles chegaram e tinha muito sangue ali. Mas olha, Sangrando. mas aí não aconteceu nada com ela, né? Não, não aconteceu nada com ela. E, Mas e o porquê que a polícia ligou os pontos que ele era, em tese, o cara? Não faz sentido, né? talvez eles poderiam desconfiar da menina, né? Eu não Porque sei. ela que não foi atingida. Fala aí nos comentários. Sério, pessoal, o cara toma um tiro na cabeça e a polícia vê ele como criminoso. Veja, às vezes, que a polícia antigamente, eles tiravam os trem da cabeça, Aleatório, né? assim, Não tinha um pra... estudo, né? não tinha muito padrão pra eles investigarem. Eles falavam, vamos arrumar um culpado aqui e pronto. É, verdade. Eu me vejo meio que isso, É assim. verdade. E detalhe, tá, pessoal? Depois desse fiasco, desse ataque, né, do David, na verdade, houve um depois, né, que é a Joanne percebeu que um homem observava os seus movimentos, né? Tudo que ela fazia, o cara tava ali sondando e tudo mais. Quando pediu para a amiga correr, já era meio que tarde demais. Então as duas estavam tranquilo. Só que tinha um homem lá atrás, meio que seguindo ela, né? Em 20, na verdade, em 26 de novembro de 76, Dona, tá? De 16 anos, e Joane, de 18, voltavam do cinema e tudo mais, né? Elas estavam se divertindo muito, porque naquela época era muito cinema, né? Sim, A e ideia, é outra dona, né? Porque a primeira vítima também foi a dona, que foi uma vítima acho que era um fatal. número comum. Eu acredito sim. E ela tinha 18 anos e essa outra tinha 16 anos. Isso. E aí, pessoal, as duas caminhavam, né, em direção da casa da Joanne e quando perceberam que a presença de um homem, na verdade, só estava se aproximando cada vez mais, né? Joanne sentiu que havia algo de errado, né? Aquela Tem intuição. alguém atrás de mim me perseguindo. Isso, isso. Só que aí, pessoal, as duas foram atingidas, tá? A coluna de Joanne foi gravemente lesionada, deixando ela paraplégica. Olha que tristeza. Com ataque e detalhe, né? Com tudo isso e tudo mais, ah, e esse ocorrido aconteceu ali perto da casa deles, velho. Olha que Foi loucura. perto da casa da Joanne. E aí, os pais, tá, da Joanne, né, pessoal? Observou aquela movimentação, aquele alvoroço, né? E correu ali para ajudá-las, né? Sim. Então, E quando aí, David já tinha desaparecido, não tinha nenhum contato, então elas não tinham visto quem era, não ia ter nenhum esse vínculo, cara ele é não tinha tipo nenhuma um Jack discussão, Stripador, só chegava e matava. do nada, gente. Isso porque ele recebia a ordem dos cachorros demoníacos. E até então, eles agora estão começando a vincular os três crimes, né, que tiveram a mesma pessoa. Mas Isso, ainda não sabe quem é. não sabe. E aí, pessoal, depois de 2 meses, né, tratando dos ataques, né, esse meio que o crime foi considerado como um crime isolado, né? Não foi algo assim Eles convencional. achando que era um serial killer. Até que eles começaram a juntar ali as Isso. informações e perceber que tinha um homem que estava caçando duplas ou casais, eram sempre em duas pessoas, para fazer o ataque. Isso. E aí, no dia 30 de janeiro de 77, né, Christine estava sentado com o carro com o noivo, lá no Queens. David aproximou, normal, né, pessoal? É o tipo de ataque que ele gostava de fazer, né? E disparou fortemente contra o casal. E a Christine, né, foi atingida, mas infelizmente não chegou a sobreviver, né?
Foi Sim. foda. Aí a partir daí que eles começaram a comparar os casos e que realmente tinha semelhança, sempre dentro do carro, sempre em dupla, sempre do nada, tipo de Casais, amigas, né? sempre duas pessoas ali. Isso. Então, e sempre jovens, sempre acontecia à noite, sempre num carro estacionado, então a pessoa estava sempre vulnerável ali, né? E a Para ele polícia, atacar. e a polícia meio que foi ligando os pontos porque ele não roubava nada, né? Não Aí começou a sabe. ver um patrão. Aí foi aí que começou todo o desfecho que vocês estão vendo, né, pessoal? O cara totalmente psicopata da cabeça e só de imaginar que ele achava que era demônios e tudo mais, já Começa era daí, isso, né? Achando que era um cachorro que mandava ele matar. isso. E aí, pessoal, olha que doideira. Depois desse caso, não para por aí. Virgínia tentou basicamente proteger, né, o disparo com um livro, pessoal, que ela carregava. O projeto atravessou as páginas, né, na noite de 8 de março de 77, apenas, né, na verdade, algumas semanas depois do ataque contra a Christine. A Virgínia caminhava sozinha de volta para casa. Ela tinha basicamente ali 19 anos, era universitária, estudava, gostava do estilo de vida dela, né? E David simplesmente aproximou, apontou a arma e, ao perceber o perigo, ela meio que fez assim, né? Sim. Fez assim com o livro assim e o David. Véi, olha pra E você com ver a os cabeça. disparos acertou o material e atingiu ela fatalmente na cabeça. Tem um detalhe também que normalmente ele sempre atirava, ele sempre disparava 5 tiros. Era um Era um padrão. padrão. Nas duplas, na menina, enfim. Igual nela, né, na Virgínia, uma das balas atingiu a cabeça dela, porque as outras ela conseguiu Se proteger, esquivar né? do livro, exatamente. E essa bala foi recuperada. E aí, quando os especialistas compararam, né, a bala com que foi encontrado com os outros ataques, eles chegaram à conclusão que Que tinha era um sido a cara. mesma pessoa, que tinha sido da mesma bala que tinha acontecido o disparo. E detalhe, tá, pessoal? Aí a polícia já tava fechadona ali, querendo saber quem que era esse cara. Será que era um serial killer? Será que era um cara que tinha um problema de cabeça? Então Nova York colocou centenas de investigadores nas ruas, mas David continuava atacando sem deixar praticamente nada para trás. Só os projéteis, né, Sim. que ficavam ali no chão. E para capturar o responsável foi criada uma força-tarefa chamada Ômega, tá, pessoal? Coordenado pelo capitão Joseph Borrelli. Entre 300 e 400 policiais e detetives participaram da operação em diferentes momentos para ver se achava esse cara, né? Olha para você Sim. ver, ele era meio que invisível mesmo, né? Aí eles começaram a observar parque, estacionamento, as ruas pouco iluminadas, que era um pouco de padrão que eles tinham visto dos últimos ataques. Só que o David, ele não tinha um horário específico. Ele Ele não só ia ia, né? sempre 11 da noite, sempre... Ele, o dia que ele queria ali, o momento que ele estava afim, ele ia e fazia. Então, por mais que ele tinha um padrão, ele era um pouco imprevisível nesse sentido. Só que aí, pessoal, detalhe, a polícia ela meio que ficou louca. Por quê? Eles começaram a receber ligações de várias pessoas, de vários vizinhos e tudo mais, e qualquer pessoa era meio que Era suspeito. era suspeito. Então o ouvido da polícia ficou zucrinando porque não era o cara ainda. Era, sei lá, qualquer pessoa, poderia ser um andador ali, um andarilho, e ele Exatamente. estava sendo, né, O povo doido. tava falando que era o vizinho, o primo, o irmão, tava todo mundo acusando o outro. É, E nessas denúncias até chegaram a falar do David, só que eram tantas denúncias que ficou meio que esquecido assim. Então, depois que ele matou mais 2 pessoas dentro de um carro, ele deixou a carta do lado das vítimas e se apresentou para as pessoas. como filho de Sam. Loucura, né? É muito comum, principalmente nessa época de 77, a gente vê, de 70, na verdade, que a gente vê muito serial killer que gosta de se apresentar, que gosta de falar que é ele. Deixar a Dentro identidade, né? Ed Kay fazendo É. isso. A gente viu o Ed Kemper que ligou, O Ana Bomber. o Ona Bomber que mandava carta. É, Então eles
Eles Inclusive, gostam de assista esses aparecer. vídeos, gente. É bizarro, é bizarro. As histórias é uma pior que a outra, né? Sim, e em 17 de abril de 77, o Alexander, de 20 anos, e a Valentina, de 18, estavam dentro de um carro, né, no estacionamento, e ele chegou, o David chegou e disparou diversas vezes sobre os dois. E os dois faleceram, e dessa vez ele fez uma coisa diferente, ele deixou a carta ali endereçada para o capitão que estava responsável pela força-tarefa de encontrar ele. É porque ele já Ele sabia já que estava sendo investigado. né? Então ele deixou um texto que provocava a polícia, ele demonstrava totalmente desprezo pela investigação, ele se descrevia como uma criatura incapaz de se encaixar na sociedade, e ele começou a se apresentar com um novo nome, que é o filho de Sam, que a gente já falou aqui. E nas mensagens ele falava que ele era um monstro, que ele estava numa frequência diferente das outras pessoas e que ele era programado para matar. Ó a cabeça do cara, velho. Então, Imagina. a partir dessa carta, né, eles perseguiam com o nome de assassino do calibre 44, e a partir dessa carta mudou pro o foco agora era o filho de Sam. É. E aí, enquanto a polícia procurava o filho de Sam, né, pessoal, em todas as cidades ali, um grupo de vizinhos já suspeitava que o criminoso morava ao lado deles. Olha aí a loucura, gente. Em 29 de abril de 77, poucos dias depois, né, do ataque contra o Alexander e a Valentina, o animal, né, dos vizinhos ali foi gravemente ferido, né? Mas Sim. graças a Deus ele sobreviveu. Aí a família de Kerr, tá, pessoal, já havia recebido cartas estranhas sobre o cachorro, né? Que ele já, como a gente falou para vocês, ele tinha esse hábito de mandar Ele umas mandava cartas umas aleatórias, né? aleatórias pro pessoal. E aí ele meio que foi meio que ligando os pontos ali com tudo isso, né? Porque o E viu cachorro, alguma semelhança. né? Eles recebiam cartas. Ele ainda se identificou como filho de Sam, então fazia sentido ali Isso. eles acharem que o David era o assassino, né? Olha aí, mas gente, o que que passa na cabeça dela de, de um Golden O Retriever? Goldberg. É, um cachorro tão fofinho, não faz mal pra ninguém, gente. Só que aí, os vizinhos meio que acendeu o alerta juntamente com a polícia, né? Mas não parou por aí, né? É, Isso pra ele foi tudo uma ironia, né? A polícia meio que perseguiu o filho de Sam por toda Nova York, enquanto, né, o homem que havia inspirado, o nome já estava sendo denunciado pelos próprios vizinhos. porque sobre aquelas cartas que eles recebiam, eles entregavam para a polícia e falaram: olha, era o David, ele morava aqui com a gente, perto da gente, e a gente acha que tem alguma ligação. Só que a polícia meio que Mas ignorou. isso que eu ia falar, por que que a polícia não linkou ali alguma coisa? Exatamente. Porque Aí, aí foi uma deixa, né, dele. e o David, vendo ali o que estava acontecendo, ele começou a perceber que ele podia controlar a população, podia causar medo, né, nas pessoas, mesmo sem sair de casa. Então, Ele ele gostava, enviou né? uma carta para o jornal e tinha um colunista, o Jimmy, do jornal New York Daily News, que acompanhava esse caso intensamente. Então, ele sempre publicava os novos passos da polícia, da investigação. Então, o David ele fez uma carta diretamente para esse jornalista. E nessa carta ele voltou a provocar as autoridades, voltou a falar que ele Tava estava ativo, ativo, que né? ele ia continuar matando. Ele se descreveu como uma presença que vagava pela noite e que ele fazia isso para satisfazer o Sam. A E olha que imprensa loucura. publicou, né, parte do conteúdo e essa repercussão foi gigantesca, porque ele sempre estava vinculando os crimes dele a uma força sobrenatural, Isso. né? E detalhe, tá, pessoal? O David, ele estava gostando de tudo isso. Então ele observava meio que a própria fama dele crescer. E os jornais estampavam o seu apelido em todas as manchetes. Tava conhecido. E para ele isso aí, gente, para um serial killer, para um cara que tem essa mente, né, para ele É o ápice. é o ápice. Eles gostam de ser o centro das atenções, mesmo não estando sendo descobertos. É verdade. Aí você pode falar aí do Nova York. E aí ele não atacava todas as noites, mas
o medo já estava instaurado na cidade. Então o pessoal começou a não sair de noite. Eles começavam a chegava às 6 da tarde, vamos embora, porque senão, O né, pau vai pode se morrer quebrar. aqui. E É, ali, em 26 de junho de 77, a Judy e o Sal estavam numa discoteca no Queens, entraram no carro e, novamente, o David se aproximou e disparou contra eles com 5 tiros. Os dois ficaram feridos, mas eles sobreviveram. eu acho que independente se ele deve, por exemplo, ele só dava 5 tiros. Se ele Sim. desse 6, se matou ou não matou, ele É, era 5, né? ele Olha pra iria você ver. 5 tiros e ir embora. Olha, mas gente, Era que isso. loucura, cara. É. Muito louco. E aí, com isso, tava todo mundo já aterrorizado. Os casais evitavam ficar dentro do carro no estacionamento, as amigas não sentavam ali mais para conversar. Tipo, anoitecia, todo mundo ia embora. Só que aí causou um baque até para os empresários da região, né? Então, Sim, bares, discotecas, enfim, começou a ficar vazio com medo do cara. É, porque estava acontecendo muitos ataques e também começou a ser identificados padrões, né? Que as meninas eram sempre jovens, sempre consideradas atraentes, meninas bonitas, que tinham cabelos castanhos e normalmente na altura dos ombros. Será que era um padrão tipo da mãe dele? A gente não Pode sabe, ser. né, pessoal? A gente tá Mas fazendo uma dedução. aí as meninas começavam a pintar os cabelos, a cortar o cabelo, para não chamar a atenção do cara e não ser uma possível vítima. Olha que loucura! Você muda seu Exato. cabelo com medo de morrer. É, Não, perfeito. isso é chocante, né, pessoal? Então, olha para você ver que a cidade, ele conseguiu meio que fazer a cidade ficar em Ele alerta. colocou medo Isso, em em York. Nova York, que é uma cidade gigantesca, Gente, né? Então, só que não parou por aí, tá, pessoal? E aí houve um encontro, né? Que vocês vão entender. Stacy e Robert estavam vivendo o começo de uma história romântica. Ah, baixou o Tinder lá naquela época e ó, pau, deu na match. máquina. David decidiu transformá-la no capítulo final da sua sequência de ataques. Robert, tá, havia conseguido uma oportunidade profissional como modelo, então o cara era bonitão, né? E decidiu comemorar um evento realizado no restaurante lá da região que eu não sei pronunciar para vocês, tá, pessoal? E ele tinha basicamente. Ah, tá. Na verdade, a Stacy ela tinha 19 anos. Os dois conversaram durante horas, combinaram um encontro, né? Os caras estavam se conhecendo e queria marcar um outro encontro, né? No sábado, no dia 31 de julho de 1977. Naquela noite assistiram ao filme New York, New York. Eu acredito que seja um filme de comédia ou então um É um romance. musical. É um musical, né? Uhum. Depois seguiram, né, na direção do seu carro e, e aí, até aí tudo bem, né? Tudo bem e tal. Tinha um parque ali perto, tinha brinquedos infantis e tudo mais. Então o Hobbit e Stacy foram até os balanços. Praticamente É, no toma balanço. aqui um algodão doce. Início de relacionamento. Estavam começando, os dois Isso. muito felizes. E só que aí, tá, pessoal, um homem sozinho começou a se aproximar. E quem Quem? que era? O O David, o David. danado do homem, tá? Só que ele não se identificou como uma ameaça ali de primeiro instante, né? O casal meio que até conseguiu voltar pro carro, só que o David já estava antenado neles, porque algum cachorro maligno do Costa Oca lá falou assim: vão fazer isso aí com Com essas pessoas, com né? essas pessoas, E aí o né? David se aproximou, atirou. O Robert perdeu a consciência por alguns minutos, mas ele se despertou ouvindo a voz da Da Stacy Stacy. e percebeu que ele ainda estava vivo. Então, um dos disparos atingiu o olho esquerdo e atravessou a região e comprometeu também o olho direito. Nossa. Então, acredito que ele deve ter perdido a visão ali ou ficou bem prejudicada, né? E mesmo gravemente ferido, o Robert saiu do carro, ele se aproximou de um poste e começou a gritar por ajuda. E Imagina com um cara atravessado aqui. Uma exatamente. pesada, hein? Ele chegou, voltou pro carro e começou a pressionar a buzina até falhar, mas uma pessoa percebeu o que estava acontecendo e chamou a ambulância. Então eles conseguiram ser levados para o hospital.
Só que ele não, igual a gente comentou aqui, tá, pessoal? O cara ele não fazia 6 disparos, era só 5. Era assim. Então, se deu bom na ideia dele ou não, Se foi fatal ou não, é é, sim. pra ele tá cagando e andando, né? Pela quantidade de ferimentos que o Robert tinha, eles acreditavam que era muito mais fácil, tinha muito mais chance do Robert falecer e a Stacy sobreviver. Só que depois de 18 horas do acontecido, o resultado foi ao O oposto. contrário, né? A Stacy, que faleceu, e o Robert, ele, ele sobreviveu, só que com gravemente ferido. E a visão dele perdeu Ele perdeu parcialmente ali parcialmente a a visão e ele visão. conseguiu sobreviver. A Stacy, que não estava, em tese, tão gravemente ferida, Veio a infelizmente falecer. veio a falecer. E é foda, né, velho? Ó, pra Sim. você ver a cabeça. E essa foi a sexta vítima fatal, né, do filho de Sam, e também foi a vítima que culminou com a prisão dele. Essa foi foi o último ataque dele. Isso, tá, pessoal? Foi meio que um basta para os investigadores. Mas era tão melhor os investigadores, ou então a corporação que estava recebendo as cartas, meio que tentar ver ali se tinha algum nexo, né? Mas felizmente tem que deixar isso tudo acontecer primeiro, né? Sim, mas dessa vez tinham testemunhas. Ele teve uma pessoa, né, que viu uma O pessoa ocorrido. com a arma, que depois do ataque contra a Stacy e o Robert, uma testemunha ela procurou a polícia e ela afirmou que tinha visto, né, um homem nas proximidades antes dos disparos. E esse indivíduo parecia carregar alguma coisa, que era a A arma. arma, né? E naquele momento, até aquele momento, não tinha muita descrição, eles não conseguiam Fazer um lá retrato mesmo fazer um falado. retrato falado de quem seria. Mas, como teve essa testemunha, né? Aí começou a fornecer mais informações. Ela também lembrou de via policial aplicando multa no carro. E aí eles começaram a investigar essas multas que eles tinham emitido, né? A multa que eles tinham dado naquele Isso. dia. E isso aí, entre os carros, estava um Ford Galaxy. É um Ford Galaxy preto, né? Aham, Que que era de estava no quem? nome do David. Aí aqui já Aí já começou a ter uma uma pessoa, pista, uma né? pista e uma pessoa suspeita. Isso. E aí, tá, pessoal, os policiais começaram a fazer as investigações, né? Pesquisou o seu nome, o que que ele fazia, e as peças meio que começaram a se encaixar em total sincronia, tá? O nome encontrado na multa era o mesmo nome mencionado nas cartas, né? Estranhas, no ataque contra um cachorro e nas denúncias ignoradas meses antes. Eles começaram a juntar, falou, olha, esse carro aqui é do David, a pessoa que mandava as cartas era o É o David, David, a pessoa que quase matou o cachorro também era o era o David. David. E aí também eles começaram a observar, né, ele. E poucos dias depois teve um incêndio criminoso no prédio que o David morava. Foi ele, Foi ele né? que fez. Olha pra O você ver. vizinho, ele conversou com os policiais, mostrou as mensagens anônimas, porque ele também continuava mandando as mensagens. Mostrou também que tinha munição que tinham sido deixado perto da porta. O David deixou umas balas lá de arma na porta do cara, do nada. É, loucura. E aí os policiais eles começaram a ver as semelhanças entre as cartas enviadas para a família, né, do Sam e para outra família que também já tinha denunciado. E E eles é muito começaram a doido, ver gente. que foi o David. Sim, Muito doido. É, olha pra você ver. Primeiro, os vizinhos também poderia ter sido possuído por alguma entidade maligna, principalmente os cachorros, né? sim. Então, portanto, um dos vizinhos dele acionou a polícia e, chegou e falou assim, ó, o David tá querendo, né? Eu tenho um vizinho aqui, esse vizinho se chama David, e ele tá querendo meio que matar o meu animal. E ele meio que ficou com muito medo do David, né? Sim. Ele ficou com muito medo, gente. Então, os policiais meio que foi linkando tudo isso
e começou a chegar numa determinada conclusão, né? Sim, aí quando os policiais cercaram, né, o David, ele no início tentou inventar uma desculpa, mas depois ele simplesmente deu um sorriso e falou que a caça deles tinha acabado. Olha que loucura! Então, em 10 de agosto de 77, os policiais ficaram posicionados ali no prédio, né, onde o David ficava, para pegar ele. Ele aguardou o David sair. Assim que ele saiu do prédio, Foi ele detido. foi cercado e detido. E aí, dentro do veículo do Ford Galaxy, Galaxy. eles encontraram uma sacola de papel e nessa sacola estava o revólver calibre 44, que era o mesmo usado nos ataques. E também já tinha os indícios, né, das cartas, Das das munições, né? munições também, e provavelmente ele estava se preparando para um novo ataque, porque dentro do carro tinha novas munições ali e a arma estava dentro do saco. E detalhe, né, pessoal? E uma da. O que que aconteceu? Depois que eles pegaram e tudo mais o David, né? Os investigadores meio que perguntou a ele, quem que foi que a gente pegou e tudo mais. Aí o David simplesmente responde: vocês pegaram o filho de Sam. Olha a mente desse cara, meu irmão. E ele falou que ele pretendia fazer um ataque naquela noite e que caso a polícia tivesse demorado mais algumas horas, outras pessoas poderiam ser Ele atingidas. era sarcástico ainda, né? Ele era estranho. É, Eu não sei o que que passava na cabeça dele, não. ninguém pensa. Não tem como, né? Não tem como. E durante, você quer falar sobre o Durante o interrogatório? Muito legal interrogatório, também. o David descreveu os ataques sorrindo, sem piscar, extremamente frio, extremamente sem remorso. E depois da prisão, ele foi, né, levado à delegacia e foi interrogado há aproximadamente 3 horas. E ele assumiu ser o filho de Sam e começou a descrever os crimes. Então ele confessou, falou onde estava, o local que ele escolheu, como que ele se aproximava do carro, em qual momento que ele apertava o gatilho da arma. Então ele descreveu tudo de forma fria, tranquila, como se ele estivesse contando uma história de um filme para alguém. É. Só que os investigadores, tá, pessoal, a todo momento querendo entender o que passava na cabeça dele e tudo mais, e ele sempre alegando que tinha forças malignas falando para ele fazer tudo isso, né? E isso é perturbador, eu acho que perturbador para o investigador, para quem assiste e para a gente que está narrando. Ele falou que, quando perguntaram, mas por que que você fazia isso? Porque não eram pessoas conhecidas. Ele falava que era questão dos demônios, que o cachorro conversava com ele, mandava ele matar. Então ele sempre dizia que ele recebia ordens demoníacas e a maneira de escolher as vítimas, esconder a arma e fugir aquilo ali, levantava uma questão muito estranha, porque não fazia sentido. Será que ele realmente não sabia o que estava fazendo? É, Será que porque ele escondia a arma, ele escolhia ali num ponto escuro, num lugar ermo. Ele ele não era. ia do nada, meio-dia, num restaurante, sair atacando todo mundo. É, Ele então não ele. era muito, ele não era insano a esse ponto. Ele sabia o que ele estava fazendo. Só que ele era meticuloso demais, né? Sim. Portanto, tá, pessoal, as avaliações psicológicas e psiquiátricas e tudo mais, ahn, eles tentaram ver se ele tinha a capacidade mental de compreender, né, todas as acusações perante ele ali, né, e o processo judicial. Ele apresentava sinais de paranoia, isolamento social, pensamentos delirantes e comportamento emocionalmente instável. Então, o cara, ele era, na verdade, é, Ele foi considerado totalmente com transtornos psiquiátricos graves. grave. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia o que estava acontecendo porque os crimes eram planejados. Ele não simplesmente saía e matava. Ele tinha um cuidado para não ser descoberto. Isso. Ele No final pensou, das ele comprou contas, uma, no final né? das contas, ele pensava, né? Sim, ele Ele sabia o que estava pensava. fazendo. E depois, tá, pessoal, de uma conversa que o David teve com uma mulher religiosa, David meio que anunciou que havia reencontrado Deus e decidiu confessar tudo. Olha aí que menino bonzinho, depois que ele mata não sei quantas pessoas com Jesus. 5 tiros e cacetada, né?
Então, segundo os relatos posteriores, né, a visita afirmava que podia buscar respostas espirituais através da oração, né? David fez as perguntas, né, com a mulher e tudo mais, e ele interpretou, né, de uma forma meio que religiosa, né? Então, pessoal, Quando acabou ali a conversa, ele mudou. Ele mudou a feição, ele tava mais tranquilo, mais sereno, e aí ele pegou e se declarou como culpado. Mesmo os advogados tentando fazer ele reconsiderar como ele, porque normalmente, mesmo quando a pessoa confessa, eles tentam colocar a pessoa como insana uhum, para diminuir a pena, né? é, Porque não tem muito o que fazer. E aí os advogados queriam que ele não se considerasse culpado para poder reconsiderar isso e ter uma pena mais branda. E recusou, né? ele recusou e ele assumiu o crime. E nisso, essa decisão eliminou a necessidade de um julgamento longo. Então não precisou de júri para e julgar se ele estava paranoico ou não, se ele era insano ou não. Então ele mesmo assumiu a sua sanidade, mesmo tendo uma doença mental, ele sabia o que ele estava fazendo. E olha para vocês verem, gente, um contexto geral aqui, tá? Para vocês verem que a mente de um cara desse a gente nunca vai Tem um conseguir detalhe nesse caso. No final, depois de muito tempo que ele estava preso, que ele foi é, usar. condenado a 365 anos de prisão. Depois de um tempo, ele falou que não tinha nada, não, que nenhum cachorro falava com ele, não. Ah, aí É, mudou. Ele tá na ele, paranoia. ele desconversou. Ele falou que não era isso, não, que ele meio que encontrou isso, tirou isso da cabeça Do dele. Toby. E ele apresentou uma nova versão, falando que ele fazia parte de um grupo de pessoas, né? Sei lá, um fórum na internet, não sei nem se era internet, mas ele participava de um grupo onde as pessoas Praticava faziam esses esses atos violentos. atos e eles é, falavam sobre isso, cada um falava sobre a sua experiência e como que era, e participava de práticas ocultistas, mas não era o cachorro que mandava ele matar. Tem base nisso não, né, gente? E É, depois de tudo isso, só pra gente finalizar esse vídeo para ele não ficar longo demais, né, pessoal? Então, depois que ele afirmar que serviu o diabo, ele meio que passou a dizer que foi transformado em um homem de Deus. sim, no final das contas ele virou o filho da esperança, É virou um foda. homem de Jesus. É difícil demais, gente. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.